Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do jornalista Rafael Venchiarutti. Rafael, a gente falou da política nacional e aí citamos Tupã também, você falou da última campanha, né, para prefeito, para vereador, né? Falávamos também de promessas de campanha que muitas vezes não são cumpridas durante o mandato do eleito. Na última campanha, parece, para prefeito em Tupã, parece-me que a impressão que eu tenho, posso estar enganado, mas que houve uma quantidade menor de promessas do que em outros anos. Por exemplo, quando o Manuel Gaspar foi eleito em 2012, ele fez um caderno de 6, 7 páginas. Eu peguei aquilo lá e falei, bom, se ele fizer metade do que está aqui, né, Tupã virou uma maravilha. Né? Uma coisa, por exemplo, que eu lembro que seria uma obra muito cara, seria largar a Rua Marília, que ela é inteirinha, construída, não tem terrenos vazios, ou seja, um metro quadrado é muito mais caro você desapropriar uma casa do que desapropriar um terreno vazio. Né? Obviamente, não fizeram nem um metro sequer desse alargamento. Né? E assim como essa, tantas outras obras. Aconteceu mesmo isso ou não? Sim, aconteceu e lembrando também na campanha de 2012 do Manuel Gaspar, que apesar de ele ter pego o Brasil numa crise tremenda, ele fez várias promessas, Bolsa, nessa revista mesmo. Bolsa Família Municipal. Ele prometeu Bolsa Família Municipal, obras para o setor de fotografia, projetos para a saúde. Tiveram uma série de projetos que realmente não foram cumpridos. O governo municipal, hoje, também nós vemos também projetos voltados para a educação, que também não foram cumpridos, projetos para a saúde. Por quê? Porque antes da campanha, é uma coisa, ele enxerga a cidade de uma forma. Ele é obrigado a ter um projeto de campanha. Ele é obrigado a fazer isso. Só que quando ele assume, ele fala, opa, nós pegamos uma prefeitura com uma dívida de 9 milhões. Como que nós vamos fazer isso hoje? Onde nós vamos buscar dinheiro, recursos, arrecadação, para a gente poder tá trabalhando dessa forma? O Ricardo ainda, eu acredito no Ricardo como pessoa, sei que acredito na sua boa índole, na sua vontade de trabalhar. De certa forma, ele vem trabalhando, vejo eu com o freio de mão puxado ainda. Eu acredito que ele quer, mas existem impedimentos, até mesmo fora de Tupã, pressões externas, né? E como você disse, uma coisa que foi bem analisada, questões de promessas. Manuel Gaspar, devido a até mesmo enxergar o cenário político daquele momento, preferiu não se recandidatar novamente, deixou isso para o advogado criminalista, que eu julguei até como um bom nome, Wagner Fuim, para estar à frente ali mesmo da campanha. E o que a população queria naquele momento, Eduardo, era uma renovação. A população já estava até cansada dos mesmos políticos, das mesmas promessas, das mesmas palavras de campanha. Então, a população, de uma forma, ela ansiava por isso, queria alguma coisa nova. E o Waldemir tinha os seus problemas na justiça, apesar também de ser um bom nome indicado na época. O Waldemir vinha como uma renovação, mas o pessoal que estava por trás dele, o seu grupo político que estava por trás, já era um pouco saturado na cidade na questão de ser sempre os mesmos. E o Ricardo veio como uma coisa nova. E o mesmo problema aconteceu na campanha do Fuim, né? Que apesar dele ser o nome novo, quem estava por trás era pessoas ligadas ao Manuel Gaspar, que já ficou 12 anos também no poder. Ou seja, somando o Manuel Gaspar, 3 mandatos, 12 anos, mais 8 anos de Waldemir, né? Nós temos aí um longo período. Se o Waldemir fosse eleito, nós teríamos 24 anos com 2 pessoas. Ou seja, renovação muito pequena, assim, não é uma renovação, é uma alternância, né? O que aconteceu na época de Jesus e Carlão. Sim, também. Sempre os dois. Aí veio Manuel Gaspar e sempre nessa mesma polarização. Hoje o Ricardo, eu não vejo uma polarização de Ricardo com algum outro político, como acontecia com Jesus e o Carlão, como acontecia com o Waldemir e com o Gaspar, e hoje eu vejo apenas o Ricardo. Eu acredito que no futuro possa surgir um novo nome, porque eu também acredito que está muito cedo para a gente fazer uma análise política do futuro do governo do Ricardo. Mas eu acredito que o Ricardo não vai querer se reeleger, a não ser que contenha alguma pressão política externa. Que a economia do Brasil melhore muito, ele possa fazer algo mais pela cidade. Isso, vai depender muito do próximo ano e de quais políticos serão eleitos para deputado federal, deputado estadual e governador. Eu acho que as eleições do ano que vem elas vão ser decisivas para a cidade.
Dependendo de quem for o novo governador ou os novos deputados, eu acredito que isso vai definir o futuro político do nosso prefeito e ou do próximo prefeito que possa vir, que eu acredito também que será um novo nome. Apesar que os nomes que já passaram são pessoas que gostam da política, têm a política no sangue. Eu ouvi uma entrevista do professor Valdemir na rádio, que falou, não, eu vou deixar quieto, não quero mais saber de campanha. Manuel Gaspar também, recentemente eu encontrei um evento que teve na Delore, falei, São Manuel, o senhor vai se candidatar? Ele falou, não quero saber de política, mas isso hoje em bastidores, né? Não está nada certo, mas como esse pessoal gosta da política, a hora que começa a campanha, tudo pode mudar, né? Mas eu acredito que, dependendo das eleições do ano que vem, nós podemos até definir quem seria o novo prefeito de Tupã. Com certeza alguém vai aparecer alguma oposição aí, Ricardo, porque na política não existe espaço vazio, né? Isso aí as pessoas vão, assim como surgiu um novo nome para fazer um contraponto à dupla Jesus e Carlão, que foi na época o Manuel Gaspar, há 20 anos atrás, que era novidade, né? Certamente vai aparecer um novo nome. Sim, com certeza. E quem vai estar por trás desse político também vai fazer toda a diferença. Porque o grupo político que fez o Ricardo, que trabalhou na sua campanha, que trabalhou na sua imagem, foi um grupo relativamente novo também na política. Um grupo renovado, vamos dizer assim, com uma oxigenada diferente. Agora, esses outros grupos com certeza vão escolher, talvez esses vereadores que vêm se destacando, secretários que vêm se destacando, ofertas não vão faltar, né? Mas com certeza vai ser um novo nome, só que a população vai estar atenta a quem vai estar por trás dessas pessoas. Então, é uma chance da nossa política mesmo continuar se renovando, né? Acho que isso é muito importante. Alguns minutos atrás aí você se referiu ao governo do Ricardo como fazendo obras, mas ainda está com o freio de mão puxado, segundo você. A que se deve o que seria esse freio de mão? Burocracia. Eu acredito hoje que o maior problema do governo do Ricardo talvez não seja tanto nem a falta de dinheiro, porque segundo ele paga mensalmente um milhão de reais em dívidas deixadas pelo outro governo. O secretário estadual de Finanças, o Cláudio Zoppolato, que acredita que é uma pessoa muito competente para estar no cargo, ele acredita que a prefeitura vai fechar esse ano com superávit. Então, se a gente pensar que se no primeiro ano de governo, o Ricardo, que tinha 9 milhões de dívida assumidas do governo anterior, ele já conseguiu saldar essa dívida e já pode começar a fazer um caixa para o ano que vem, eu acredito que a prefeitura vai ter certas condições para estar desenvolvendo algumas obras. O Ricardo também, ele pretende terminar o quanto antes, ele já disse que está certo. Pelo menos as obras, a primeira etapa, que eram para ser feitas em 2 etapas, da arena de eventos, atrás da Zapit. Ele não vai fazer mais a segunda obra, desistiu da segunda etapa, perdão, e vai fazer só a primeira. O que é a primeira, o que seria a segunda? Sim, é porque essa obra ela tinha que ser feita em 2 etapas. A primeira etapa seria a arquibancada, a estrutura da arquibancada, e a segunda etapa, a parte da cobertura. Então, a primeira etapa, segundo ele, ficaria essa parte da estrutura da arquibancada, a primeira estrutura ali dos serviços, sem a cobertura. A segunda obra que, segundo ele, poderia ser iniciada e que ele quer começar a iniciar, seria a da praça de multiuso, ali na Tamoios, em frente do estádio, onde tem aquela concha acústica. É uma obra que, segundo ele, vai ser realizada. Que ali já está bem adiantada, diferentemente dessa arena de eventos que está praticamente na terraplanagem, Isso, né? E cerca de 6 anos paralisada. Essa obra da praça de multiuso está cerca de 2 anos paralisada. E nós temos esse grande elefante branco, que até hoje... No centro da cidade. No centro da cidade também o Espaço das Artes, que foi palco aí de muitas desavenças e até hoje. Até hoje o Espaço das Artes só serviu para desavenças, problemas e verbas e obras. O que já foi gasto ali, não digo nem só, porque lá já foi de um grupo de artesãos, né? Nos últimos, está 20 anos em obras aí, não ficou, embora que na prefeitura está acho que cerca de 10, não digo em obras, mas pelo menos na mão da prefeitura. O que já foi gasto ali nesses 20 anos, acho que dá para fazer umas 3 daquilo lá. Eu não estou falando assim por causa de corrupção, não estou falando que teve, também não estou falando que não teve. Estou dizendo o seguinte, você começa a fazer uma obra, você para, muito se perde, você tem que começar de novo, você gasta de novo, aí você para.
Aí a chuva, infiltração e outras coisas mais, vandalismo e roubo material, você tem que voltar, né, atrás e fazer nova obra que você já tinha feito, e assim você acaba gastando muito mais do que tivesse feito num prazo corrente, assim, sem parar, né, sem paralisações. Sim. Foram vários recomeços e nenhuma conclusão. Porque o Espaço das Artes ele vem se arrastando por um longo tempo. E não sei também se vai, provavelmente pode ficar pronto até o meio do ano que vem. Foram muitos recursos gastos, muito dinheiro pelo ralo, e o preço dos produtos eles vão aumentando, vão superfaturando, tanto é que o município perdeu. Tá? Não é que perdeu parte, perdeu tudo. Os recursos para investimento nessa praça de uso múltiplo no estádio e do Espaço das Artes. Essas duas obras vão ter que ser realizadas com recursos próprios da prefeitura. O que o município receberia pelo DAD, que é do governo, da Secretaria de Turismo do governo estadual, perdeu o dinheiro por causa de demora. E não terá que devolver o que recebeu? Até agora, aí fica a conclusão. Eu não sei o quanto que usou, se chegou a usar tudo e o que usou não vai ser possível concluir exatamente por causa dessa valorização dos preços de mercado, desses aditamentos. Então vai ser mais um problema para o Ricardo definir. Então, nós temos também o Parque Ecológico, que estão parados, são mais de 30 obras paralisadas. Que é ali na Baixada da Tamoios. Exatamente, paralisada há muito tempo. Então, o Ricardo disse que pretende iniciar pelo menos 5 obras mesmo, a Arena de Eventos, o Espaço das Artes, a Praça de Multiuso, o Parque Ecológico e a Nova Tamoios. Nova Tamoios. Isso aí é o assunto, acho que mais polêmico de todos que você citou. Isso aí começou na época do professor Valdemir, né? Foi um projeto ali daquela gestão. Isso eu estou falando de 2011, mais ou menos, que eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse projeto. Na época ele custava 5 milhões, né? Sendo que a maior parte era do DAD, dinheiro do governo estadual. Não começou, foi começar na época do Gaspar, mas começar o projeto, né? Não começou a obra física, começou o projeto, que foram gastos 600 mil reais, sou leigo, mas eu acho que 600 mil reais é um pouquinho caro demais, para não dizer exageradamente caro, sim. Né? E agora o preço total já está em 8 milhões. Né? Esses dias saiu uma notícia no Mais Tupã, que foi compartilhada no Facebook, e a maioria dos comentários, inclusive o meu, era contrário à obra. Né? Agora há pouco a gente falava de governo, você disse que o governo tem que ver os anseios da população, e um dos anseios da população de Tupã é não fazer essa obra. O problema é que já foram gastos 600 mil reais de dinheiro do governo estadual, e se a prefeitura não faz essa obra, ela tem que devolver os 600 mil reais. Mas ainda assim eu acho que sai mais barato do que começar essa obra. E o meu raciocínio é o seguinte, porque obras muito pequenas em Tupã, em comparação com a reforma da Tamoios, por exemplo, o espaço multiuso na Tamoios, que você citou, o Museu do Tropeiro, que foi inaugurado há cerca de 1 ou 2 meses, demoraram anos e foram obras pequenas. A Tamoios não vai ficar pronta no prazo. Você concorda ou não? Concordo. Eu ainda duvido da execução desse projeto. Desses todos os projetos que nós elencamos aqui, esse para mim é o mais difícil de ser executado. Não acredito que, se for executado, seja executado dentro do prazo. Ele vai precisar de, com certeza, aditamentos. Primeiro, porque o nosso município hoje, uma das principais rendas do nosso município é o comércio. O comércio de Tupã, você pega Tamoios, da Iambiquaras até Imorés, lojas de roupa, acessórios, calçados, presentes, enfim. O comércio de Tupã é uma referência para essa micro-região. Nesse final de ano agora, estima-se aí que até o Natal, um aumento de 20% no máximo de renda a mais para a nossa economia, até mesmo de cidades da região. Nós vemos aí novas empresas abrindo, até mesmo outras empresas um pouco menores fechando também, mas outras, você pode ver que os espaços na Tamoios, principalmente, eles não ficam tão vazios como em outras regiões da cidade. Aí vem o problema, qual a finalidade dessa obra? Deixar a Avenida Tamoios mais bonita? Para quem? A quem ele quer atender com esse pedido? Seriam os empresários? Mas quando você vai conversar com os empresários, vem o grande lema, a grande preocupação. De onde vai começar? Ela vai começar de cima para baixo, da Coroados a Imorés ou a Tupis,
ou ela vai começar da Tupis até a Coroados? Porque se ela começar da Coroados para cima, o pessoal que está lá embaixo acredita que vai ser prejudicado, porque sabe que vai ser uma obra demorada, e com uma obra desse porte, desse tamanho, na Aimorés com a Tamoios, Sujeita a atrasos. Sujeita a muitos atrasos. O pessoal que trabalha por ali não sabe quanto tempo vai demorar uma obra dessa e, consequentemente, o fluxo de pessoas, de clientes, vai para as lojas que estão em cima. E essa é a grande preocupação. Está todo mundo correndo dessa obra, ao meu ver. Ninguém quer que comece por aqui. Os que são de cima quer que comece por baixo, os que são de baixo quer que comece por cima. Então eu acredito que é uma obra que vai gerar muita controvérsia. Se for para parar, já para ali na sua frente, na minha não. Exatamente. Então o Tupã tem esse histórico, obras que começam e não terminam. Já isso, como você disse, há 20 anos. O tupanense já está cansado, como a gente estava dizendo, de promessas, de promessas e de promessas. Nós vamos fazer, mas quando vai fazer? E o tempo? Quanto que vai gastar? Uma obra que começa em Tupã a R$100 mil, ela termina com R$1 milhão. Todas obras superfaturadas, demorando. E outra, é importante fazer obra? É muito importante. O Country também é uma obra que estão prometendo demais. A empresa já venceu a licitação, um projeto de R$2.700.000. É um projeto importante. As obras são importantes? Dão estrutura para o município, é convidativo para o município, melhora o fluxo, a logística, a distribuição de produtos é muito importante. De produtos e de projetos, que eu digo, é muito importante. Só que, onde estão essas obras? O que está sendo feito com essas obras? As que foram concluídas, qual o retorno para o município? Porque a gente tem uma grande chance dessas obras ainda serem concluídas e se tornar elefante branco. As obras precisam ser feitas sim, mas elas precisam ter um objetivo maior também. Porque e a reforma da Tamoios, o mais bacana que ia ser feito ali era enterrar a fiação elétrica e de telefone, ou seja, não ia ficar um fio sobre a calçada. Os postes iam sumir, tudo ia ficar subterrâneo. Por conta de custos, apesar do custo ter passado de 5, depois para 6 e para 8 milhões, tiraram essa fiação subterrânea, ou seja, a fiação continua no lugar dela, lá em cima, enfeiando a paisagem. Sim, sim. Né? E outro problema é o seguinte, vão alargar a calçada, manter o estacionamento. Ou seja, aquela folga que se tem, né, quando você dirige ali, não cabe, assim, não são duas pistas que você tem 1,5 que apertando cabe em 2 carros. Aí eu fico pensando, vai ter o estacionamento, continua o estacionamento e a faixa de circulação, de rolamento do carro estreita. Né? Como que o bombeiro vai descer? Hoje o bombeiro consegue, os carros vão se apertando, o bombeiro consegue. A polícia, por exemplo, ela desce fazendo ronda com um carro a 5, 10 por hora. Ela tem que fazer isso para ver se está tudo tranquilo, se não tem nenhuma coisa suspeita ali. Né? Aí ela vai, a viatura da polícia vai se apertando ali, o motorista se aperta também entre a viatura e as tartarugas e passa, vai embora. Como que a polícia vai fazer isso estreitando a via de circulação? Ela vai simplesmente segurar todo o trânsito da Tamoios, vai descer a Tamoios segurando o trânsito, formar ali 500 metros de trânsito, de congestionamento atrás, a mesma coisa para subir? Me parece que não foi uma coisa muito pensado isso, né? Pensar assim, eu vou fazer assim, mas não pensar nas consequências. Porque realmente a Tamoios vai ficar linda com esse projeto. A minha questão é a seguinte, é necessário? Não tem outras obras, outras regiões da cidade, a periferia, por exemplo, o conjunto Jamil do Alibre, outros tantos que são lugares assim mais degradados, né, que não tem nenhuma praça, nada. Não é mais importante colocar o dinheiro em outros locais? Sim, eu acredito que eu já sou contra a centralização do comércio. Eu acho que Tupã tem ótimas vias, largas. No centro? No centro, que precisam ser melhor trabalhadas. Hoje, o foco da cidade é a Avenida Tamoios. Uma cidade com 65 mil habitantes e uma única avenida. Como você disse, carros e hoje mesmo à tarde, 2 horas da tarde, o semáforo da Caingangues com a Tamoios está desativado. Teve um problema técnico e ficou ali, acredito, uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos desativado. Já formou um tumulto, já foi suficiente? Em cerca de 5 minutos, eu pude registrar no meu celular um engarrafamento em Tupã entre as ruas
Caingangues, na Tamoios, entre a Caingangues e Bororó, cerca de uns 3 quarteirões. E o transtorno que foi porque atrás vinha, como a gente está falando aqui, e vinha também um caminhão do Corpo de Bombeiro. E ele ficou parado, e com a rua larga ainda, com chance até de você transitar um pouco melhor, os carros a saírem um pouco, afastando, ficou parado. Imagina com uma rua mais estreita, com mais carros, com maior movimentação. Então eu acredito que esse planejamento da logística da região central da cidade, ela está afunilando Carijós com a Tamoios, Tamoios com a Aimorés, Tamoios com Caingangues. Então são onde a Rua Brasil, principalmente, também eu acho que é uma grande rua para comércio, porque fica perto dos trevos, né? Tem entrada na cidade ali por cima. Então eu acho que ele poderia ser melhor trabalhar também uma região comercial, trabalhar um pouco melhor aquela rua também. E outra coisa que eu penso, em 2009 para 2010 foram liberados para Tupã cerca de 25 milhões de reais para investimento de obras de macrodrenagem. Você conhece bem como que é o histórico de Tupã de macrodrenagem, ruas completamente alagadas, casas inundadas, problemas de logística, carros, pessoas ilhadas, um grande problema para uma cidade que eu acho que tem estrutura e profissionais capacitados para resolver também esse problema. Porque Tupã não fica à beira de um rio. Normalmente, na cidade localizada à beira de um rio, é que sofre com enchente. Não é o caso de Tupã. Nós temos um córrego que passa, mas é uma coisa pequena. Não era para acontecer todos esses problemas de alagamento. Né? Exatamente. Os rios aqui em Tupã são artificiais, são criados pela chuva. Basta chover para os problemas virem junto com as águas. Então nós temos muito problema com macrodrenagem. Só que nós já estamos em 2017 para 2018. Vão fazer 10 anos de obras paralisadas. E isso me preocupa em relação aos demais que nós temos também aqui no município. E por que essa obra está parada? Realmente... Porque ela não é do DAD, ela não é do governo do estado, ela é uma obra do governo federal, exatamente. Se não me engano do PAC, instituído na época do Lula ainda, né? Sim. Essa obra hoje, pelo que nós temos o conhecimento, eu conversando com a ex-secretária de Planejamento, a Jane Rosin, que, diga-se de passagem, é uma ótima profissional na sua função, ela explicou que houve um acordo da prefeitura com a empresa, porque as empresas que venceram a licitação rescindiram o contrato, se não me engano, 2 ou 3 vezes somente nessa obra. Começou e parou, e hoje essa obra da macrodrenagem está em via judicial, para liberar uma nova licitação. O que se discute nesse processo judicial? Se discute o valor, o preço, que a empresa recebeu e não fez, ou ela que funciona isso? Como é que está? O que está sendo discutido? Assim, a maior discussão é a não realização de obras por parte da empresa. São os 2 pontos. A empresa diz que fez e não recebeu, e a prefeitura diz que a empresa ainda não realizou para poder pagar. Então fica nessa dualidade de pensamentos, né? Ninguém resolve nada, ninguém sai do lugar em relação a isso. A última informação que eu tive é que essa obra ainda tramita em processo judicial para encontrar uma rescisão hoje na justiça, para poder contratar uma nova licitação, fazer uma nova licitação, contratar uma nova empresa, e eu não sei até onde que vão ser os investimentos, porque há 10 anos atrás 25 milhões era um valor. Hoje, depois de quase 10 anos, 25 milhões é um outro valor. O projeto vai ser realizado completamente? Ele vai ser feito pela metade? 60%? 70%? Eu acredito que ele não vai ser feito na sua totalidade, a não ser que haja outros investimentos, mas hoje os 25 milhões já não são suficientes para terminar essa obra de 10 anos. Vamos fazer um intervalo e chamar o apoio cultural. Voltamos em seguida.